Mas eu acho que, cara, o principal para a gente nessa pausa é o que vai acontecer na janela, porque se voltar e a gente tem o mesmo time, Fernando Diniz, infelizmente, não vai fazer milagre. A minha esperança é que quando o Pedrinho e o Diniz conversaram, prometeram a ele que, olha, não, a gente vai na janela, a gente vai junto aí buscar, vai trabalhar para trazer jogadores aí que se adaptem da sua forma de jogar, que você gosta, etc e tal. A esperança é esse combo, né? Reforços com o Diniz tendo mais tempo para trabalhar nesse um mês de pausa. Porque se não contratar ou se errar de novo nas contratações, cara, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Acho que o campeonato vai se afunilar muito ali pra gente. Eu olho a tabela hoje, eu consigo ver, sei lá, 5, 6 times ali brigando por 3 vagas, porque para mim o esporte já foi, mas vejo 5, 6 times ali e 3 vão de ralo e a gente está no meio desses 5, 6 aí. Então tem que usar essa janela com inteligência e voltar reforçado, porque só Fernando Diniz não vai fazer milagre, não vai ser o nosso santo milagreiro, não. E aí vai acabar sendo fritado como qualquer outro treinador seria. Os resultados não vão acontecer, a torcida vai começar troca, 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 vem outro, traz um Jair Ventura da vida aí para tentar ganhar de 1-0, para jogar feio, para fechar a casa, enfim. É um roteiro também que a gente já meio que conhece. Vamos ver como o Vasco vai agir nessa janela. A minha esperança maior é a janela. Se contratar, a gente tem condições de ter um Pô, segundo semestre tranquilo. te falar, a minha esperança, eu vou mais em outra direção. A minha esperança maior é o Diniz potencializar o elenco que nós temos, porque eu não acredito em uma grande janela. Tenho muita dificuldade em acreditar que. E aí, a gente pode chegar no mesmo fim, não vai dar certo, né? O Diniz não vai ser capaz e tal, mas eu não tenho confiança nenhuma nessa grande janela aí. Eu tenho mais confiança no Diniz, meu irmão, convencer ali uns 13, 14 bonecos que eles sabem jogar bola e que vão conseguir a missão, do que propriamente que vai chegar 3 malucos aí para fazer a diferença. Não sei. Tá O que sem que o som. Igor acha? Quero ver. Não, é isso que eu queria jogar essa bola para o Igor, tipo, exatamente. Porque, Igor, a gente teve segunda passada lá na CBF e aí teve a possibilidade de conversar com a Amodeu rapidinho ali na zona mista ali, saindo do sorteio. E o Amodeu fala sobre a situação de que o Vasco tem uma situação, vou pegar aspas dele, tá? Nós temos uma situação frágil do ponto de vista econômico. Então, a ideia são reforços, mas sem investimentos altos, parecido com o que aconteceu no início do ano, isso é, conseguir jogadores livres no mercado. Como é que você vê e que posições, Igor, já metendo aí o bedelho no campinho, que posições você fala, cara, isso aqui o Vasco tem que contratar para ontem? Não, então é complicado porque acho que assim a torcida, as pessoas em geral não têm a real dimensão da nossa situação econômica, né? Do tipo, o Vasco está em recuperação judicial. E não é só a associação, é a SAF também, né? Depois da tragédia lá que a 777 deixou. Então, a gente tem que errar o mínimo possível, né? Nas apostas, nas contratações. Precisou ir na última janela contratar o Lloyd e o Garré para dar o Nuno certo, né? De investimento de Força, né? aposta, de reforço. Mas assim, eu acho que às vezes uns reforços que não tem tanto nome, não são tão badalados, mas que possam somar. O próprio aí, vocês citaram o atacante do Operário, né? Pô, com certeza num custo muito menor do que o Lloyd e muito mais eficaz, né? A gente vai ficar esperando quanto tempo o Lloyd dá certo no Vasco, né? Ganhando o que ele ganha. Mas tá em processo de adaptação, não sei o quê. O próprio Bosquilha, né? Bosquilha, né? O meio-campista. Isso, do Operário lá. Jogou bem os 2 jogos contra a gente. Deve ganhar muito menos do que o Garré e, sei lá, eu acho que como aposta é mais prudente a nível de finanças, né, de uma entidade que está em recuperação judicial, você apostar em jogadores com salários mais baixos e tal, do que em
trazer jogadores de fora que pode dar certo, como pode não dar. Enfim, e aí a gente às vezes até tem a solução dentro do clube mesmo, né? De garotos da base, de repente não recebem tantas oportunidades para jogadores que não chegam para serem, né, unanimidades. Eu trouxe esse cara aqui da Turquia, e ele é o titular. Às vezes tem um jogador na base que, se você desse um pouquinho de tempo ali, fosse colocando aos poucos, ele poderia, né, se tornar uma realidade, mas que acabam ficando no final da fila, porque não, tem aqui o Verratti, tem o Lloyd, enfim, é difícil, mas eu acho que, respondendo a reforço, a gente precisa de um goleiro, né, porque aparentemente o Léo Jardim ainda tem isso. tá me fazendo reviver umas novelas não muito legais, vi de Leandro Amaral, Conca, Cano, né, não me surpreenderia... Que isso? Você está projetando uma ida de Léo Jardim para o Jardim das Laranjeiras? Não. Não me surpreenderia. No dia seguinte que, não, o Léo Jardim não renova, o Vasco não tem dinheiro, no dia seguinte ele aparece lá e tal. Agora, sobre isso tem um detalhe. O Admar Lopes levou o Léo Jardim tanto para o Lille quanto para o Boa Vista, da França. Olha, é um jogador que ele conhece e que, de repente, acelera, pode ajudar aí numa renovação ou não. Mas, apesar disso, eu acho que o Léo Jardim não sai nessa janela, não. Só sai daqui vendido. Mas janela. ele conhece, o João, ele conhece o novo agente do Léo Jardim? Porque é esse homem que estão falando aí que está dando trabalho, né? É verdade. É um homem que está prejudicando ou querendo mais grana para o cliente dele. Vai fazer o quê, né? E assim, o Léo Jardim, o empresário, estão no direito deles, né? De pedirem o quanto eles acham que o Léo Jardim merece receber e ele, né, ali enquanto empresário. Mas eu acho surreal. Se os números são realmente esses que estão sendo divulgados, cara, um clube que está em recuperação judicial e, né, se você compara até por outros goleiros da posição, não recebem isso que está sendo ventilado, né? Eu acho assim, me parece, a impressão que eu tenho é essa, de que alguém que não quer ficar e está justamente botando algo que é impossível de ser pago para depois falar, desculpa, então, né? Essa é a sensação que eu tenho. Concordo. Não, acho que dá para falar isso e também entender que é uma coisa do negócio. Ele tem direito de, como você disse, de pedir o que quer, e a gente também tem direito de chegar até o limite que o Vasco pode oferecer, né? Outras posições, para além do goleiro. A gente precisa urgentemente de um meia criativo, né? Porque, em que pese ter um carinho enorme pelo Coutinho, não dá para ficar contando só também com alguns momentos, né? Alguns lampejos. Até o Payet, né? Que vocês estavam falando no início aí. A gente é tão carente ultimamente de grandes jogadores, né? De jogadores técnicos, que, cara, o Payet teve aqui uns lampejos e, foi instantaneamente alçado à posição de ídolo para muita gente, né? Coutinho, eu acho que a gente tem muito mais carinho e gratidão, ou assim, essa coisa de chamar ele de ídolo por ter sido cria do Vasco e tal, mas assim, nunca conquistou nada no Vasco, né, e tal, para ser colocado nesse patamar de ídolo e tal. Mas eu gosto do Coutinho, mas eu acho que não dá para o time ficar muito dependente dos momentos dele. Infelizmente, não tem sido, né, constante. Ele joga um jogo muito bem, aí depois um jogo mais ou menos, outro jogo apagado e tal. Tem essa questão física também, que ele, apesar da pouca idade, não consegue ter uma sequência grande de jogos. Eu acho que meio criativo para ontem, assim. E você, João? Então, eu acho que o Vasco tinha que decidir a sua situação ali na zaga, trazer pelo menos um zagueiro titular, porque o Lemos não se firma e os outros não têm... O Lemos nem joga, né? E os outros também não se firmam. Acho que hoje o zagueiro que mais me desperta alguma confiança é o Luiz Gustavo, o moleque da base lá. É verdade. Que é o que me mais anima agora, nesse momento, né? João Vitor nunca se provou o zagueiro do valor que pagaram por ele. Não sei, né? Acho que zaga também é uma coisa coletiva. De repente, o trabalho potencializa ali alguns jogadores. O João Vitor pode ser um deles.
Eu traria um primeiro volante também. Acho que hoje o Vasco... Não sei se o Diniz vai fazer isso, até porque ele pediu para ficar com o Jair, mas eu acho hoje uma posição frágil no Vasco também, em que você tem o Hugo Moura como titular, e o Hugo Moura era para ser um bom reserva, mas ele acaba tendo que ser um titular constante do time, porque é o único primeiro volante que tem. Eu acho que um meia também, e aí vamos ver se o Estrela podia voltar e traria um atacante também. Um atacante que pudesse ser, sabe, tanto de lado quanto o atacante também, centroavante, mais 9, seriam as minhas tacadas nesse mercado para dar uma melhorada no time, contando que o Adson vai voltar e vai dar sua contribuição, que o Ryan vai ficar, que o DVD vai voltar ali, fazer parte da relação. Pensando aqui num campeonato de meio de tabela, né? Se a gente fosse projetar um Vasco para ganhar as paradas, aí, calma aí, a gente precisa Tem que fazer um time novo aí. Me dá aí 22 novos. Mas eu acho que é por aí. Mas acho que o Vasco não vai contratar zagueiro, por exemplo. Acho que um volante eles vão trazer e um meia também, até porque saiu o Payet, então precisa ter uma opção. E acho que um atacante também vão trazer. O zagueirinho eles não vão trazer, não. Eles vão com esse pessoal que tem aí mesmo. Muito torcedor está contando, Juninho, com esse 1,5 milhões aí do Payet. Acabou o salário do Payet, então agora a gente pode contratar. Muito credor está contando com esse 1,5 milhão do Payet aí também. Muita galera está pensando assim, jogador livre no mercado, Juninho. Tu oferece uns 300, 500 mil, tá bom, já dá para contratar uns 3 jogadores com esse dinheiro do país. Será que vai ser assim? Tô achando que não, né? Não. Se for para contratar 3 de 300, é melhor não trazer ninguém, porque vai ser 3 para fazer isso, Juninho? Mas é verdade. É verdade. 300 mil hoje é jogador fraco. Tá ganhando. Quase. Não, se bem que a Série B, na Série B, a galera não ganha isso tudo, não, né? Série B, eu acho que quem joga ali no Atlético Paranaense da vida ali, nos times mais conhecidos, deve ganhar ali os seus 200, 300. O Atlético deve ter os remanescentes da Série A que ainda ganham muito. Falar nisso, Juninho, bom momento que vive o nosso Atlético Paranaense. Não vai voltar, não, tá? Do amigo. Não vai voltar, não. Vai ficar por lá mesmo. Tiro, tu quer contratar quem, Tiro? Cara, eu quero contratar jogador bom, sabe? Pra mim pode ir em qualquer posição. Se vier um cara que vai entrar e vai fazer, sabe? Pode ser estrangeiro? Se o Admar vai... eu tenho um turco aqui da 2ª divisão da Suíça que tá arrebentando. Cara, eu acho que não é muito o perfil que a gente tinha que procurar, não, sabe? É caro e tem aquela coisa da adaptação, né? Agora, de novo, né? É o bom. Se vier, que nem o Nuno veio e fez a diferença, cara, se o cara tiver ali o livrinho do scout certeiro, que bom, que venha, sabe? Mas será que ele tem um caderninho dos empresários que tem jogadores bons, né? Eu espero que sejam jogadores que vierem, sejam jogadores, de preferência que ganhem a titularidade. Se não, no mínimo, que sejam aqueles caras que entrem no segundo tempo, né? Que você olha pro banco e fala, pode vir, que esse aí pode mexer. O que não dá para vir é mais jogador que, cara, você tenta uma vez, tenta 2, tenta 3, aí ele vai pro banco, aí passa mais umas rodadas, ele sai do banco, não é nem relacionado, às vezes aqui, aí depois a gente não ouve mais falar dele, e aí a gente não sai do lugar, né? Isso que não pode ser. Então, vamos ver quem vem. Em vez de falar de jogador específico, é perfil. Para mim tem que ser jogador ali entre 25 e 28 anos, e que aguente correr 90 minutos de futebol. Tendo essas características, a gente passa a avaliar o jogador, o que é o restante. Porque, não tem como o Vasco trazer jogador que não aguenta jogar, porra. O jogador tem que aguentar jogar, senão não adianta nada. E jogar, que eu digo jogar intensamente no nível que o futebol exige hoje, por um longo período de tempo e por grandes sequências de jogos. Sim. Será que conseguimos? Agora, eu não faço... O Igor falou ali, o Tiro. Fala lá. Não, só comentar que eu não crio grandes expectativas, não. Se vier, vou me surpreender, que bom, assim.
Mas também não tô assim ansioso, abrindo para ver quem vai vir, porque tô meio descrente. Eu ia falar que pensando em Diniz, assim, contratação, além dessas características que o João falou, eu acho que jogador polivalente, né? Jogador que joga em mais uma posição que ele possa modificar o esquema de jogo sem ter que fazer alteração. Acho que isso é bem claro assim nos times do Diniz, né? Ele lá no Fluminense ele às vezes recuar o André para jogar na zaga e tal, né? Enfim, acho que ele já está fazendo isso com o Hugo, né? Em alguns jogos. Acho que É verdade. jogador com indicação do Diniz que joga em mais de uma posição. Teve, acho que foi o Rodrigo aqui no chat falando, pô, o Soteldo está sendo contratado para ganhar 1,2 milhões no Fluminense. Você vê como o mercado tá, né? O mercado. E o Soteldo está em viés de baixa. Não teve uma boa passagem pelo Grêmio. No Santos voltou e também tendo problemas até de extra-campo. Então, assim, que doideira, né? O futebol tá complicado também, mas é óbvio que o Vasco tem ainda uma folha salarial alta e tem investimentos maiores que alguns dos adversários que estão brigando pela zona de rebaixamento. Então o Vasco tem que apresentar algo a mais. Meu querido